Olá, olá, boa noite, boa noite. Hoje temos mais um Papo Pacifista, uma iniciativa aí da ONG Paz Sem Fronteiras, projeto de formação de oradores da paz. Vamos entrando. Vou convidar aqui a Ingra. Oi, Ingra, tudo bem? Já tá aí. Entre aqui já, deixa só eu te. Eu acho que é isso aqui. Ei, amigo! Oi, tudo bem? Que delícia! Voltou de viagem já? Cheguei segunda-feira, voltei para Matrix, né? Opa, voltou para a cidade grande, saiu do... Nossa, foi um mergulho lindo, assim, de 2 semanas no Cerrado, uma formação também bem profunda, né? Dessa nossa ecologia profunda, essa nossa conexão com a natureza, então foi bem forte. Que bom, que bom. Bom, vou apresentar aqui para quem está entrando, né? Hoje esse é um Papo Pacifista, né? Que é uma atividade da ONG Paz Sem Fronteiras, onde nós que nos colocamos como oradores da paz, que estamos em treinamento, né? Como oradores da paz, nos colocamos para nos entrevistar, dessa forma nos reconhecer e ao mesmo tempo compartilhar um pouco da nossa experiência como promotores da cultura de paz, como pacifistas que somos. E a Ingra, acredito que todo mundo que está aqui deva conhecê-la, né? Uma mulher aí de muitas atividades, uma grande atriz, pacifista, consteladora, né? Atua com constelação familiar, sistêmica, né? E, bem, escritora também, né? Atua em muitas frentes. E, bom, acho que não há melhor pessoa para apresentar você que você mesma, né? Fala um Ah. pouquinho, Ingra, que você faz, como que você atua? Se apresente aí, por favor. Tá bom. Então, assim, minha primeira profissão na vida foi de dançarina, né? Mas logo com 20 anos eu conheci o teatro e me apaixonei pelo teatro. E eu sinto, Alberto, que assim, isso demonstra assim uma atração, uma paixão mesmo pela natureza humana, né? Porque a atuação, esse ofício do ator, da atriz, tem a ver com esse olhar mais profundo, mais humano sobre a natureza, né, das pessoas. Então, ao longo da minha vida, eu tenho sentido esse chamado para estudar, né? Para me estudar e para estudar a família humana no seu comportamento, nas suas profundezas. Tem uma coisa que é interessante sobre a arte, é que a arte não rejeita e não nega a sombra, né? Todas as limitações humanas são muito bem-vindas na arte. A arte não está retratando só aspectos positivos dos seres humanos, né? O ator, a atriz precisa de fato ter essa abertura e essa aceitação das sombras, né? Para que isso possa ser transmitido através de um personagem. E através dessa aceitação é que de fato a gente consegue transformar e transcender as nossas limitações. Então, assim, hoje quando eu olho para a minha vida, eu percebo assim uma coerência, né? Apesar de eu hoje estar fazendo, né, tanta coisa, meu caminho ter se diversificado tanto, existe sempre no centro desse caminhar um olhar para a natureza humana mesmo. Então, é sincrônico com a entrada na ONG Paz Sem Fronteiras e é simbólico também que quando eu comecei a olhar para o mundo assim, a partir de uma base pacífica, né, mais consciente sobre a nossa relação com a vida, eu também comecei a observar e a curar os meus medos. Então, eu tinha muito medo de ser alguma outra coisa na vida, né? Muito cedo, eu fiz trabalhos que confirmaram mesmo o meu caminho de atriz.
E quando eu sentia vontade de adentrar um outro caminho, né, alguma porta que se abria, eu me retraía, eu não me autorizava, né, de alguma maneira. Tinha medo, tinha também todo esse sistema de crença, né, todo esse paradigma que a gente absorve da sociedade, que a gente tem que escolher uma profissão, a vida toda ser só aquilo, né, uma identidade, tá sempre confirmando a mesma maneira de ser. E quando eu sinto que quando a gente cultiva e constrói essa base de conciliação dentro da gente, a gente consegue olhar, né, para esses outros aspectos, esses outros dons e permitir que tudo isso floresça. Então, esses caminhos novos na minha vida tem tudo a ver com a ONG Paz Sem Fronteiras, né? O meu primeiro livro, O Medo do Sucesso, inclusive, foi uma recomendação da fundadora da ONG, a Ana Vitória Vieira Monteiro, que deu esse diagnóstico, assim, falou, e isso está na apresentação do livro, né? Eu sou muito grata a esse momento da minha vida, onde numa conversa ela falou, Ingra, eu já reparei que você, né, às vezes quando está no auge de uma, né, de um momento de carreira, no auge do sucesso, da exposição, você sai de cena. Eu acho que você tem medo de sucesso, você devia escrever sobre isso, falar sobre isso. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque eu nunca tinha escutado ninguém falar de medo de sucesso. E aí vi que ela estava certa, né? Que esse diagnóstico realmente tinha um fundamento. E comecei a escrever o livro. E foi esse livro, Alberto, que abriu todos esses novos caminhos na minha vida, né? Primeiro, o próprio ato de escrever, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu sou filha de mãe escritora, poetisa, né? Ganhei prêmio literário com 15 anos de idade em Salvador. Então, assim, isso já estava na minha história e eu tinha essa resistência quanto a escrever. Eu tinha muito medo de me expor, né? Muito medo de mostrar minhas fragilidades, minha humanidade. Então, todo esse processo de autoaceitação a partir da ONG Paz Sem Fronteiras foi me trazendo essa autopermissão de deixar meus dons florescerem. Então, aí a escrita, né, começou, o segundo livro, que é uma ficção, A Natureza Oculta e Iluminada, também tem a ver com as experiências mesmo de coletividade, de respeito à vida, de valorização à vida, à natureza, tudo que eu tenho aprendido na ONG Paz Sem Fronteiras. E aí, o primeiro livro abriu esse meu diálogo com terapeutas, psicólogos, né? Porque eu faço essa autoanálise, né, sobre toda a minha vida, pedindo todas as licenças, porque não sou psicóloga, mas me dei esse direito no alto dos meus 50 anos na época, agora eu estou com 55, e também por ter tido sempre esse olhar, assim, profundo mesmo, né, sobre a nossa natureza. E aí agora eu já reconheço que é uma grande bobagem a gente não deixar um chamado do nosso coração seguir o seu caminho, né? Então hoje, como você falou, eu também, né, sou facilitadora de constelação familiar, que é uma coisa que eu já uso na minha vida há mais de 20 anos, então é uma ferramenta, né, uma terapia, um caminho que é muito transformador, né, muito profundo. E eu hoje tenho a felicidade de poder ser facilitadora desse caminho de transformação para as pessoas, né? Um lugar assim de muita honra, de muita seriedade, de muita dedicação. Aí agora eu estou nesse final de formação também de ecopsicologia, que tem tudo a ver com a ONG Paz Sem Fronteiras, porque o que a gente vive na ONG é essa integração, né, com a mãe natureza, com a nossa natureza profunda. E a ecopsicologia fala justamente isso, né? Que assim, é até meio óbvio, né? A nossa saúde física, mental, espiritual está na nossa conexão com a natureza, né? A maior parte do tempo da nossa ancestralidade, né? Nossos ancestrais, na maior parte da história da humanidade, eram pessoas que viviam nas florestas, nas matas,
conectados com a lua, com o sol, né, com os ciclos da natureza. E a gente, há muito pouco tempo, tentou desconectar de tudo isso e viver na cidade grande. E já deu ruim, né? Não tá dando certo, né? Tá todo mundo doente, angustiado, deprimido. Então, essa reconexão com a nossa natureza profunda é fundamental para a nossa saúde integral. É isso que a ecopsicologia fala, e é meio óbvio, mas é preciso ser dito isso agora, né? Nessa altura do campeonato. Então, é uma apresentação, mas eu também já estou contando um pouco da minha história com a ONG, né? E até é uma coisa que você colocou diversos momentos, né? As transformações de percepção que você passou após a ONG, né? A escrita de livro e tudo mais. E você já é uma pessoa que já tinha feito bastante coisa, né? Fez novelas no passado, atuou já de diversas maneiras, acho que em outros, para além de telenovelas também em teatro, e aí quando você coloca que ainda tinha medo do sucesso mesmo com essas experiências tão importantes assim na vida, acho que para quem está assistindo aqui, para mim pelo menos, eu posso dizer por mim que, pô, você ainda tinha medo do sucesso, tinha ainda tanta É, coisa assim para transformar, para mudar. porque assim, eu não, na verdade, eu não estava preparada, né, para viver tudo que eu vivi, né? O que aconteceu foi numa época onde a televisão ainda tinha muita audiência. Hoje em dia não é mais daquela maneira. E eu estava acostumada, Alberto, a dançar, a interpretar e a produzir arte, deixar a minha alma se expressar no quintal da minha casa, né? Eu nasci numa família de artistas, né? Pai e mãe que eram hippies, né? E meu pai é artista plástico, cinema de animação. Minha mãe, como eu disse, poetisa, escritora. Então, assim, eu cresci dentro de muito estímulo de produção artística, né? Muito estímulo para me expressar. Mas eu também era muito tímida na minha infância. Então, isso daí já foi uma chave que eu virei na adolescência, porque eu sofri muito com timidez, não conseguia me comunicar com as pessoas. Isso foi algo que pelo tamanho da dor e do sofrimento de não conseguir me comunicar, eu consegui virar essa chave. Mas o fato é que quando eu fui para o Rio de Janeiro, fui passar um verão no Rio de Janeiro. Vale dizer. Fui passar um Réveillon com uma amiga em Búzios. Aí chegando lá naquela cidade, assim, no pôr do sol, eu já senti, né, que algo muito forte estava despertando dentro de mim, de identificação com o lugar. E ali de Búzios eu resolvi passar o verão no Rio de Janeiro, e aí resolvi passar o semestre no Rio de Janeiro, conheci grupos de teatro, me apaixonei assim profundamente pelo teatro, pela atuação. Eu, como eu era dançarina nesse momento, estava no meio da faculdade de dança, eu fui fazer algumas figurações em novelas da Globo como dançarina. E aí eu lembro de uma novela que eu fiz algumas figurações, que chamava Bambolê, era uma novela dirigida por um diretor bem conhecido, Wolf Maia, e ele sempre perguntava quem quer, né, dar uma fala, que encena e tal, e eu sempre levantava a mão e queria, né? Tinha essa ousadia. E gostei daquilo, eu falei, gente, que sensação que é, né? Dar uma fala de outra pessoa, né? Um outro jeito. E comecei a me apaixonar por esse lugar de vestir, né? O corpo, a alma, a experiência de uma outra pessoa. E foi aí que eu resolvi me dedicar ao teatro, achando que eu ficaria pelo menos 10 anos no teatro, porque foi isso que me falaram, né? Ó, para ser atriz mesmo, você tem que ficar aí 10 anos fazendo teatro. E eu acreditei nisso, eu acho isso muito coerente, né? Ficar 10 anos fazendo teatro, oba, que maravilha. Só que não. Muito rápido, assim, nos 2 primeiros anos já começou a surgir convites e oportunidades que eu nunca tinha imaginado, né? Então, assim, a primeira delas foi na novela Tieta, na Globo. A Globo, né, dentro dessas pontinhas, né, figuração, elenco de apoio que eu fazia para pagar as contas no Rio de Janeiro,
a Globo me chamou para uma oficina que eles estavam escolhendo as pessoas. Aí o Luiz Fernando Carvalho, que é um outro diretor também muito importante, me chamou para fazer o primeiro capítulo de Tieta, que foi algo inédito, porque na época a Globo não lançava gente nova em papéis importantes. E aí ainda estava passando essa novela, eu fiz só a primeira fase, quando a Manchete me chamou para fazer um teste de Pantanal, e eu passei nesse teste, né? E aí, na novela Pantanal, assim, foi uma revolução, né? Porque ninguém esperava, na verdade. Nem eu, nem ninguém esperava que fosse ser aquele fenômeno, né? Um fenômeno que, inclusive, hoje a gente vê que atravessou 30 anos, mais de 30 anos, e está fazendo sucesso de novo. Então, tem algo muito forte nessa história, assim, nesses personagens. Foi uma novela que mudou a vida de todos nós. E olha que interessante, Alberto, tudo a ver com o nosso assunto aqui da Paz Sem Fronteiras, porque foi na novela Pantanal que eu senti com mais clareza esse impacto da natureza potente, né? Da mãe natureza, assim. Eu lembro que quando eu cheguei lá para gravar, assim, era uma coisa de perder o fôlego, né? Meu Deus, que lugar é esse? Parece que o mundo está sendo criado aqui agora. Então era de uma intensidade, né? A potência da vida no Pantanal, que mesmo tendo crescido em sítio, eu senti o impacto. E aquilo, de alguma maneira, criou uma conexão mais forte, né? Com esse mundo natural e com o mundo rural também. Depois veio a novela Ana Raio, que também foi uma novela itinerante, que não tinha estúdio. Então, assim, eu que sempre quis fazer cinema, e nessa época, por causa de uma questão política, o cinema estava silenciado, consegui fazer cinema na televisão, assim, trabalhei com diretores que buscavam essa linguagem, buscavam essa verdade. Então, hoje, quando eu olho, né, para todas essas faces que eu cultivo e que eu permito que floresçam, eu sinto que elas estão entrelaçadas, né? Porque a Ingra, atriz, que empresta seu corpo e sua alma para representar uma história de uma outra pessoa, a Ingra, escritora, que também se expõe, né, nas coisas que escreve, que também quer arrancar as máscaras e mostrar a luz e a sombra que todos nós carregamos. A Ingra consteladora, ecopsicóloga, enfim. E a Ingra pacifista, porque eu sinto que para a gente encontrar essa base de paz, é preciso que a gente reconcilie os nossos medos e os nossos desejos, né? A gente precisa olhar para essa nossa profundeza com muito amor. E ao fazer isso, a gente aprende a lidar com o conflito de uma maneira pacífica, madura, lúcida. Então, a gente sai do lugar de brigar, né, por brigar, de querer ganhar, né, de querer argumentar para ganhar alguma coisa, e a gente, de fato, entende que a paz é o bem maior, né? É só numa base de paz que a gente pode construir a nossa felicidade, o nosso equilíbrio, a harmonia das nossas relações. E o que vale dizer... Você quer falar alguma coisa, Alberto? Não, eu estava ouvindo você falando, na verdade é uma coisa que né, você com tantas vivências, tantas experiências, né, depois, você está na ONG desde qual ano? Desde Eu estou há 9 anos. Então, desde 2014, não, mais ou menos, 2013, mais ou menos, né? E ainda assim você já fazia algumas reflexões, né, acerca da natureza, do contato com a natureza, acerca de assuntos que compõem a cultura de paz, né? E como que você acha que a cultura de paz, as reflexões que a ONG propõe, né, pelo olhar, pela ótica que nós vivenciamos dentro da ONG, né? Como que você vivencia, como que você acha que houve uma contribuição na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Você colocou já algumas dessas contribuições, mas também colocou coisas que você já vivenciava, que você já percebia, que você já refletia antes. Qual contribuição a mais você acha que
esse contato com a cultura de paz te trouxe? Tá. Antes de responder, deixa eu comentar que tem muitos comentários lindos aqui Verdade. e tem um amigo querido que eu amo, que é o Matheus Leitão também, e muitas outras pessoas falando, então eu agradeço a presença de cada pessoa aqui. A gente sabe, né, Alberto, que numa conversa, nunca, né, a fala nunca representa só a pessoa que está falando, né? Numa roda de conversa, numa roda de escuta, acontece um fenômeno, é como se as coisas que brotam de mim na hora que eu estou falando tem a ver com todas as pessoas presentes, né? Cria uma corrente, um elo psíquico mesmo, né? Então é muito lindo poder falar e poder escutar também. Com Então, certeza. Até não deixa é? eu aproveitar, deixa a Ana Paula aí falando, dando oi, uma grande colega. Aí Sim. outras tantas pessoas, tem bastante pessoas, não vamos citar uma a uma aqui, mas muito Aham. obrigado aí por estarem aqui. Boa noite, boa noite. E Sim. eu concordo com você, realmente é um elo que vale sempre ter consciência, manter a consciência. Sim. Então, a paz, né? Eu tenho falado, inclusive, Alberto, que a gente tem uma visão muito equivocada, né, sobre ser pacifista ou sobre a paz, né? Muitas vezes remete a um estado de passividade e não tem nada a ver com isso, né? Ao contrário disso, né? O pacifista, ele busca pacificar o coração, né, para entrar numa situação que exige ação com mais maturidade. Então, tem uma imagem assim que me vem toda vez que eu penso e que eu quero explicar sobre isso, né? Quando tem crianças brigando, né? Crianças que eu digo, né? Representação da imaturidade mesmo, né? Ali tá brigando por um brinquedo, brigando por uma situação, elas ainda são imaturas, elas não sabem lidar e compartilhar as coisas, né? Estão na imaturidade ainda. E aí, se chega um adulto, que é uma pessoa mais madura, esse adulto vai pacificar a briga, né? Vai tentar reconciliar, vai escutar os dois lados, vai ajudar, porque esse adulto está buscando a solução, né? Está buscando resolver o problema. Se esse adulto entra na briga ou toma um partido, ele não vai resolver nada, né? A briga continua. Esse adulto não tem maturidade para atuar dentro desse conflito. Então, assim, eu percebo que essa base pacífica que a gente aprende a construir dentro da gente dá essa estabilidade que é a maturidade, né? Para chegar numa situação de conflito, numa situação desafiadora e agir da maneira acertada, dizer a palavra certa, ter a atitude certa. Então, é muito diferente de ser passivo, né? Ao contrário, é um trabalho profundo de pacificar o próprio ego, porque a gente não está na situação para ganhar, a gente não está na situação para vencer no argumento. A gente quer a solução, a gente quer resolver. E se a outra pessoa tiver certa, a gente vai ter abertura para admitir que o outro está certo, né? É uma coisa que eu tenho aprendido muito assim na ONG, na nossa convivência, como é bom dizer para alguém, desculpa, sinto muito, eu estava errada, sabe? Eu descobri o prazer de perceber que eu estou errada. Isso é muito libertador, né? Porque é quando a gente vai aprendendo mesmo a desativar o ego, né? A parar de querer sempre ter razão e porque eu sei de tudo. Não, eu não sei de tudo, né? Eu posso estar enganada, eu posso estar errada, eu posso pisar na bola, eu posso E as, cair. e as consequências dessa aceitação muitas vezes são até mais gratificantes, mais prazerosas, melhores do que as da gente não admitir, né? E continuar com uma verdade que a gente acha que vai nos preservar, que vai nos manter num estado Sim. melhor, né? Sim, o medo do novo, né? A gente fala muito disso na ONG, né? O medo do novo, o medo de se abrir para uma nova percepção, né? Um outro lugar de olhar para as coisas. Então, olha que coisa rica que é a proposta e a ideia do pacifista, né? E que está dentro também da constelação familiar, porque o que é que a constelação familiar faz?
ela olha para um conflito, ela olha para um desequilíbrio, uma desarmonia e se coloca no lugar de todos os elementos daquele conflito, né? E é isso que o pacifista faz. Eu me coloco no lugar do outro para perceber de que ponto esse outro está olhando para a situação e, de fato, sentir o que ele sente. Eu acho hoje que essa é a única maneira de entrar em acordo, né? Se eu fico só do meu ponto de vista e não me permito, por um instante, me colocar no lugar do outro, imaginar toda uma história que levou aquela pessoa a ser daquela maneira, não tem maneira de compreender e de reconciliar, né? Não tem maneira de transcender mesmo o conflito, né? De pacificar a situação. E isso é muito sintomático da história humana. A gente sempre viveu em guerra, assim. Tem tréguas muito curtas, de poucas décadas dentro da história da família humana, sem guerras, assim. A gente está sempre em guerra, a gente está sempre disputando, debatendo, né? Eu acho que faz parte da nossa trajetória evolutiva. Não acho que tem nada errado, não. Mas eu também percebo que agora, entrando na era de Aquário, né? 2000 anos depois que passou um mestre por aqui falando de consciência, perdão e a força do amor, né? O mestre Jesus, a gente pode começar a abrir um pouco o coração para essa nova consciência, para que a gente construa um mundo diferente desse que a gente tem vivido. Eu sinto que está todo mundo já, né, cansado. A gente não se aguenta mais, né? A gente não aguenta o outro e não se aguenta, porque é muita fragmentação, é muita divisão, é muita, né, divisão mesmo, desunião. E essa desunião que se mostra lá fora, nas guerras, nas brigas, nos conflitos, ela habita o nosso mundo interno, né? O nosso coração. Então, é interessante. Diga. Desfavorece a empatia, né? Esse laço, assim, que é a tal da empatia. A gente está com o tempo meio que finalizando, né? A gente tem. Não, mas peraí, calma. Mas vamos seguir, mas temos pouco tempo, mas vamos seguir. Alberto? É meia hora? Não, o negócio aqui é vapt-vupt. Não, tudo bem. Essa coisa. Não, então eu vou só pontuar isso que eu acho bem importante. Assim, o mundo lá fora, né? A nossa realidade, a nossa verdade. O mundo lá fora é um reflexo desse nosso mundo interno e a nossa realidade é esse mundo interno. Então, assim, eu toco nessa tecla o tempo inteiro. Se a gente vive essa fragmentação interna, né? Se a gente está em guerra, internamente falando, a gente vai projetar isso nos outros e a gente vai viver experiências de conflito, porque esse ruído, essa divisão está dentro da gente, né? E vale lembrar que a palavra diabolo significa divisão. Então, assim, essa dúvida, divisão é o diabo, é o que rompe com a nossa força, com a nossa inteireza, com a nossa presença na vida. Então, se eu puder deixar, e eu acho que né, isso pode ser a conclusão, se eu puder deixar uma dica, né? Eu não sei como chamar isso, assim, uma sugestão de reflexão para as pessoas observe seu mundo interno. Se você escuta seu coração, se você escuta sua alma, se você se trata com amor, ou se você se agride, porque quando a gente tem esse modelo de relação com a gente mesmo, a gente reproduz isso nas outras relações. Então, na ONG, né, na nossa caminhada da ONG Paz Sem Fronteiras, onde a gente vive junto, né, Alberto? Para quem não sabe, nessa ONG a gente tem convivências muito próximas, assim, de ficar uma semana inteira, às vezes 2, de encontrar muito. A gente planta junto, a gente colhe junto, a gente canta junto, dança. Então, assim, é convivência mesmo. O que está sendo dito aqui não é da boca para fora. A gente tem uma relação de intimidade, de amizade e de verdade que é o grande laboratório desse exercício da paz, né? Que é como ser madura dentro das divergências, dentro das diferenças, né? Somos diferentes,
mas todos nós queremos viver em paz, queremos dormir bem, ter a nossa opinião, ter o nosso direito, respeitar o outro e ser respeitado. Então, eu acredito que isso é possível, mas o trabalho começa nesse nosso mundo interno, pacificando o nosso coração e buscando esse lugar de maior maturidade e lucidez. Lindo, não deixaria uma mensagem mais bonita que essa. Maturidade, autorresponsabilidade, são boas coisas para a gente refletir a respeito mesmo. Logo, logo estaremos até nos reunindo aí para, né, passar... Semana que vem, em outros semana retiros, que vem, né? Semana que vem estamos juntos. Vai ser muito bom Alberto, revê-la querido, novamente. adorei nosso Muito papo. bom. Só dizer para as pessoas que semana que vem, dia 20, eu vou estar entrevistando a Paula, que é uma colega nossa também da ONG. Então, assim, aqui toda semana um entrevista o outro para a gente ir trazendo à luz esse assunto da paz. Obrigada, Alberto, adorei. Eu que agradeço aí o aceite do convite. E, bom, vamos seguindo. Semana que vem você vai entrevistar também a Paula, né? A Paula Mares, que maravilha. Então, nos vemos semana que vem, agora eu como espectador. Tá bom. Beijo Boa noite para todo mundo. mundo. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. A gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente. Tchau, Ingra. Tchau.